Saudações a todas e a todos do nosso ecossistema. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Ecoteologia Decolonial. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui nesse nosso espaço onde nós podemos nos dar ao aprendizado, ao ensinamento mútuo. Espaço esse onde a gente busca conhecer o nosso meio ambiente, as nossas compreensões de mundo, de forma que a gente possa caminhar na direção de nos tornarmos um só com a Terra, como sendo esse grande organismo vivo. Hoje a gente vai dar continuidade naquele nosso estudo, naquela nossa série que é o núcleo da ecoteologia, ou seja, o que da ecoteologia. Nós faremos hoje o nosso quarto capítulo e daremos continuidade no tema desse canal, que é a ecoteologia decolonial. Mas antes de eu falar sobre o nosso conteúdo de hoje, que é a redenção, eu queria falar para quem está assistindo pela primeira vez esse vídeo, para quem ainda não acompanhou os vídeos anteriores, eu já peço que você acompanhe, que você curta o canal, que você se inscreva, curta esse vídeo, as lives que a gente tem feito. Mas eu queria dar uma pequena introdução para você entender que lugar é esse, de onde eu falo e que tema é esse da ecoteologia. Bem, eu queria primeiro localizar o nosso canal dentro da esfera da teologia cristã evangélica, tá? Então nós falamos aqui a partir do lugar de cristão evangélico, que eu sou teólogo por formação, mas ecoteólogo por conversão. E o que seria ser ecoteólogo, né? De fato, nos nossos seminários e escolas a gente não vê ecoteologia. Porém, nós entendemos a necessidade de construir uma ecoteologia, haja vista que de uma capa a outra da Bíblia nós vemos Deus se relacionar com tudo o que Ele criou, não somente com o ser humano. Por isso, nós precisamos marcar mais fortemente o prefixo eco no termo teologia. Não seria necessário, na verdade seria desnecessário trabalhar o termo ecoteologia, porque a teologia já deveria se colocar nesse lugar de fazer a reflexão da relação de Deus com tudo que Ele criou e da relação de toda a sua criação com Ele, e essa criação toda estando dentro do seu plano salvífico, ou seja, dentro do seu plano da salvação. Eu faço esse recorte porque existe sim uma gama muito grande de contribuições teológicas que são feitas e contribuições também ecoteológicas que são feitas a partir de outras matrizes religiosas, contribuições inclusive muito valiosas para a nossa compreensão de mundo. Falo aqui do lugar da ecoteologia cristã porque é o lugar onde eu me encontro, tá bem? Então, para você poder entender onde a gente está, de que a gente está falando e de onde a gente está falando, tá bom? E o que seria essa ecoteologia? Como eu falei, ela é uma forma de nós marcarmos a importância de fazermos a reflexão sobre a revelação de Deus, ou seja, do seu Criador, na sua criação, tá bem? Não é somente uma relação vertical entre ser humano e Criador, mas existe uma relação que é horizontal entre toda a sua criação, e aí sim se dá uma relação com o Criador. Bem, dito isso, hoje eu quero fazer esse vídeo mais compreensível. Eu quero fazer esse vídeo numa linguagem em que a gente consiga conversar de forma mais simples, né? E aí eu quero falar também do porquê do tema decolonial, ou seja, do título desse canal ser Ecoteologia Decolonial. O ecoteologia, acabei de falar, a gente já consegue entender. O decolonial é também motivado pelo nosso lugar de fala. E agora eu quero falar muito mais de um lugar de fala que inicialmente começa geográfico, depois ele acompanha um entendimento do que se conhece como epistemológico, palavra difícil, né? Para quem começou dizendo que queria fazer um vídeo simples, pois é. Mas epistemológico quer dizer o fazer conhecimento, o produzir conhecimento. Então,
Inicialmente a gente fala do lugar onde nós estamos do ponto de vista geográfico. Que lugar é esse? É o hemisfério sul do globo terrestre. Como eu falei inicialmente, geograficamente. Mas esse globo socialmente está dividido em dois pedaços, que seria aí o norte global e o sul global. De forma que isso sai um pouco da configuração geográfica e começa a entrar na configuração de sociedade, na configuração sociológica, na configuração política, mas sobretudo na configuração de hierarquia do que é conhecimento, do que não é conhecimento. Então, decolonial é toda aquela postura que acontece academicamente após os estudos pós-coloniais e que tem por objetivo fazer a leitura do mundo, da sociedade, da civilização e de todas as suas disciplinas a partir daquelas e daqueles que foram silenciados ao longo do período de colonização nos diversos lugares do mundo. Então a gente entende que o norte do global são aqueles países e aqueles povos que se impuseram sobre outros povos, silenciando sua cultura, silenciando sua voz, silenciando sua visão de mundo, e aí criando um sul global que seria subalterno a esse norte global. Então, a decolonialidade, ou o ser decolonial, é entender que não existe um conhecimento que ocupe todo o campo. Existe sim a possibilidade, existe sim a necessidade de que cada conhecimento ocupe o seu lugar e não um conhecimento ocupe todo o lugar ou o todo. Então, por isso, por sermos da ecoteologia decolonial, defendemos aqui no canal que a gente precisa ouvir a voz daqueles que foram subalternizados. Então, para simplificar, como eu disse, houve um processo de colonização, que foi a invasão de territórios que já pertencia a povos, onde essa colonização fez com que o colonizador oprimisse o outro povo, que começou a ser chamado de colonizado. E aí a sua cultura, a sua voz foi silenciada. Então, por que eu fiz toda essa introdução? Para a gente entender o que é ecoteologia decolonial. Então, por assim ser, a gente faz nessa série de estudos sobre o que da ecoteologia uma reflexão a partir de um autor que faz uma ecoteologia salvífica, faz uma ecoteologia por si só decolonial, porque ele faz um olhar a respeito do plano de salvação de Deus, incluindo toda a criação, a partir de um lugar extremamente subalternizado, que é o que nós conhecemos como América do Sul. E aí nós estamos falando de um teólogo na América do Sul chamado Afonso Murari. E aí Afonso ele fez alguns textos falando de ecoteologia e distribuiu a ecoteologia, ou pelo menos estruturou a sua ecoteologia em cima de um núcleo com 5 pontos. E hoje a gente vai estudar o quarto deles, que é a redenção. Pois bem, gente, nós estamos vivendo no mundo hoje uma pandemia sem precedentes e a gente precisa fazer reflexões sobre o que está acontecendo no mundo a partir de um recorte ecoteológico decolonial. Dessa forma, nós precisamos entender que relação a ecoteologia tem com a Covid-19. Pois bem, então a gente precisa entender que nesse processo de colonização, como eu falei, os conhecimentos, os saberes tradicionais dos nossos povos, e aí eu vou me resumir a falar dos povos da América Latina, que eu costumo não chamar de América Latina, mas como a gente hoje está fazendo um vídeo que é mais simplificado, para você entender, os povos originários na América Latina são os conhecidos como povos indígenas, né? E aí eu passo a chamar de povos originários porque são vários povos e não um só,
e também passo a chamar a América Latina de Afro-Ameríndia. No dia de hoje, como a gente vai falar mais dos povos originários desse continente, nós falaremos do continente ameríndio. Ameríndio porque era um continente composto desses povos que foram chamados de índios e ocupados, invadidos pelos povos europeus através do senhor Américo Vespúcio, que teve seu nome gravado nessas terras. Com a chegada dessa invasão europeia, a gente tem uma chegada também do cristianismo. E esse cristianismo passou, com essa postura colonial, a subjugar as culturas que aqui já estavam. E com essa postura de que conhecimento era o que vinha da Europa com o colonizador, com o invasor, tudo que fosse oriundo, tudo que vinha dos povos tradicionais, dos povos originários aqui, era tido como não conhecimento. Isso também atinge as questões religiosas. Para além de não conhecimento, tudo o que era da matriz religiosa do povo originário foi tido como demonizado. Aquilo lá era religião de demônio, eles eram adoradores de demônio ou adoradores de coisas. Ao passo em que essas pessoas que aqui já estavam foram tidas como sem alma. E por isso, eles precisavam passar por um processo de cristianização para poder ganhar alma. E aí, esse processo de cristianização abria as portas para todo o processo de violência e imposição de uma religião que, a despeito de fazer o que seria apresentar ou dialogar sobre o reino de Deus, estava mais preocupada com o abrir espaço para que a colonização chegasse. Então, a partir daí, religiões foram demonizadas, culturas foram subjugadas e começou a se entender o binômio entre primitivo e desenvolvido, ou rústico e elaborado. Essa dicotomização, ela é resultado de um processo de colonização. Nesse processo, a gente apagou, ou a gente foi apagado nos nossos conhecimentos. Mas e aí, o que tudo isso tem a ver com redenção e o que tudo isso tem a ver com a Covid-19? Bem, no processo em que nós, seres humanos, começamos a dicotomizar as coisas a partir do pensamento analítico, sobretudo europeu, que a gente pode encontrar muito num texto que eu já citei outras vezes aqui, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do sociólogo Max Weber, nós podemos entender que essa dicotomização, ela entrou ou ela ganhou terreno fértil no ambiente das igrejas, sobretudo a igreja cristã medieval, que caminha até chegar na Reforma Protestante e se distribui em tantas outras igrejas, mas que trazem com elas essa herança de entender que há uma separação entre ser humano e natureza. Essa separação é uma das maiores demonstrações do pecado contra a santidade criadora de Deus. Porque se nós retornarmos ao texto bíblico, lá em Gênesis, nós vamos entender que Deus olhou para tudo que havia feito e viu que tudo era muito bom. E aí a gente é jogado lá para frente, no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, e a gente vai ver que em Cristo Deus estava reconciliando consigo todas as coisas. Não era só o ser humano. Pois bem, nesse sentido a gente chega na relação que pode e precisa haver entre ecoteologia, Covid-19, redenção. A grande proposta que nós temos aqui é de fazer um olhar ecoteológico, decolonial, encarar as nossas crises que são criadas a partir desse olhar e entender caminhos para a proposta que Deus fez no livro de Levítico, capítulo 25, chamado Jubileu.
naquele momento Deus propunha para o ser humano um novo pacto civilizatório, uma nova forma de se relacionar na criação e criar uma sociedade com ela. Mas nós insistimos na separação e no divórcio entre ser humano e natureza. E nesse divórcio, nós mal interpretamos a fala do Criador quando ele disse domine. A gente precisa fazer a leitura da Bíblia decolonialmente. Dominar, para quem detém os poderes de subjugar o outro, de oprimir o outro, esse é o sentido de dominar. Mas dominar, para quem aprendeu a viver em relação com a criação, tem a ver com contribuir, facilitar, tem a ver com administrar os bens que estão à disposição. É nesse momento que eu cito novamente um jargão, um adágio indígena que diz que quando o último rio secar, quando a última árvore cair, eles vão entender que dinheiro não se come. Pois é. Então, com esse divórcio, com essa separação entre ser humano e natureza, nós entendemos que esse ser humano tinha como dever dominar essa natureza e explorá-la, a fim de dela retirar todos os tesouros, todos os valores, todas as riquezas, para satisfazer uma contínua ação de criar desejos. Nasce aí a ideia do desenvolvimento, que a gente vai trabalhar em outros vídeos, que é essa apelação pela produção contínua. E essa produção contínua invadiu a natureza numa voracidade em que ecossistemas são destruídos, em que o equilíbrio natural é desfeito e com esse equilíbrio se desequilibra, com o desfazimento, né? Com a desfeitura desse equilíbrio, se desequilibra as relações nos ecossistemas. E aí, conforme nós vemos muito acontecer aqui no Brasil, sobretudo no Cerrado, o desmatamento do Cerrado causa o desequilíbrio nas relações do ecossistema, e aí acontecem o que os senhores do agronegócio, que são os vilões, não são os heróis, chamam de pragas. Óbvio, você desequilibra o ecossistema, então você tira a alimentação de algum ser da cadeia alimentar, ou você tira um predador de algum ser na cadeia alimentar e esse ser se multiplica desordenadamente. E obviamente todo ser precisa de alimentação e ele vai para as plantações mesmo, para os desertos verdes de soja, de milho, de cana-de-açúcar. Então é esse olhar que a gente precisa começar a ter, ecoteológico, para entender que o desequilíbrio causa danos, causa dores. O que nós temos visto com a pandemia da Covid-19 é que ela é resultado de mais um desses desequilíbrios, mais uma dessas invasões que o ser humano, no afã de buscar produção de riqueza, invade a natureza. Porque o vírus, o coronavírus, o SARS-CoV, descoberto em 2019, ele não é um vírus criado. Tudo indica, até aqui os cientistas têm observado que ele não tem nenhuma marca sequer de produção em laboratório. Ao contrário, ele é um vírus encontrado nos animais silvestres que já existem na natureza. E aí, como esses animais tiveram seus ecossistemas desfeitos, desequilibrados, destruídos, o vírus começa a alcançar outros espaços e encontra com o ser humano. O problema é que os animais onde esse vírus já existia tinham o organismo pronto para contê-lo. Do mesmo jeito que eu e você temos bactérias no nosso sistema digestivo, que para nós elas não são nocivas nos seus locais específicos. Da mesma forma, esse vírus era nos animais, no organismo desses animais. Quando ele entra em contato com o ser humano não está pronto. O ser humano não tem resistência a ele.
ele ajuda a roubar aquilo que nós... A roubar não. Ele ajuda a nos impedir acesso àquilo que nós temos de graça pela natureza, que é o oxigênio. E ele nos impede de respirar. A nossa ação junto ao ecossistema de destruição, de opressão, de domínio e exploração faz com que a gente desequilibre os processos que tão naturalmente o Criador na Terra, organismo vivo, organizou. Então essa é a relação ecoteologia Covid-19. E o que isso tem a ver com redenção? Bem, primeiro a gente precisa entender o que é redenção. Redenção é a soma de dois termos em latim que trazem no seu sentido a ideia de comprar de volta, trazer de volta, recuperar. A redenção, a expressão consta no núcleo da ecoteologia proposto por Murad. Vocês estão percebendo que hoje eu estou citando poucos autores, que é para isso ficar mais claro para a gente. Mas, se vocês quiserem, a gente pode distribuir os autores num outro momento. Murad coloca a redenção como sendo o quarto momento da ecoteologia ou da análise ecoteológica. O que seria isso? Criação, pecado e graça, encarnação, redenção, que é o que a gente está falando hoje, e consumação. Na redenção, após o grande milagre da encarnação, que foi o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, a energia que não cabe em lugar nenhum, mas tudo cabe nele, encarnar num ser limitado como ser humano, para comprar de volta, ou para fazer a ligação de volta para a reconciliação entre criação e Criador. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 18, fala que em Cristo Deus estava reconciliando consigo todas as coisas. Então, a redenção, ela está no momento em que esse poder imensurável resolve encarnar a limitação da sua criação. E nela, através do ser que causou a desordem, e o ser eu estou falando do ser humano, não estou falando de Jesus. Estou falando do ser humano. Jesus encarnou como gente, carne e osso, sofreu dores, morreu, sangrou de verdade. Porque foi através do ser humano que o pecado, a desgraça, entrou na criação. Ou tomou conta da criação, desequilibrou a criação. Então, através de um outro homem, de um ser humano, o pecado sai. Ou pelo menos se cria a possibilidade de organizar todas as coisas de novo. Então a redenção é esse ponto onde o Criador entra na criação, se torna transparente, como o Karl Barth vai dizer. Diz que eu não ia falar de autor, né? Essa transparência mútua entre Criador e criatura acontece para que novamente se restabeleça a relação entre Criador e criatura. E a isso a gente pode fazer uma relação, e aí sim a gente vem com a ideia decolonial. Não vou fazer aqui uma amostra de um sistema criado por um teólogo da nossa teologia clássica, de jeito nenhum. Para falar decolonialmente, eu vou trazer o conceito da ideia dos nossos povos originários, da terra sem males. Você já pensou? Nós, enquanto cristãos, a gente fala que a gente está andando em direção à terra prometida. Não é isso? A gente faz muita analogia com o êxodo, do povo de Israel, que andou 40 anos na libertação entre o Egito até chegar a Canaã. E essa busca da terra prometida, ela nos faz escatologicamente, ou seja, nos faz, com um olhar para o futuro, pensar na Israel celestial, a cidade de ouro,
pedras preciosas, cristal. Esse é um pensamento bem europeu, né? Das riquezas materiais. Tá na Bíblia, tá? Não estou dizendo que não tá, não. A gente só precisa entender o que o autor quis dizer com tudo aquilo e não o que nos dizem que aquilo significa. Com isso, eu quero trazer à memória um texto que aí eu quero deixar para vocês lerem, que é o texto de Romanos capítulo 10, onde o apóstolo Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, em um dos seus versos, acho que é o verso 17. E eu queria fazer uma parafrase com Paulo aqui, dizendo que a fé vem pelo ouvir e descolonizar aquilo que dizem da palavra de Deus. Porque do mesmo jeito que havia essa postura nômade dos israelenses saírem do Egito, do cativeiro, até chegar em Canaã, do mesmo jeito que existe esse pensamento nômade do cristianismo, que nós estamos transitando para uma pátria celestial, que na verdade nós estamos caminhando para uma renovação da criação de Deus. Eu quero trazer à memória aqui um pensamento guarani que diz que nós estamos em busca da terra sem males, de Pindorama. O povo guarani era um povo nômade que andava em direção a encontrar a terra sem males. Isso é muito mais cristão do que a gente vê ser pregado em muitas igrejas da gente, não é? Pois é. A isso, o nosso povo originário, desde os povos andinos descendo pela Amazônia e ocupando todo esse espaço, eles pensavam que o lugar onde nós estamos é um aiu, como nós já tínhamos falado no outro vídeo. Aiu significa esse ninho vital, onde todos os seres se relacionam comunitária e coletivamente, onde cada uma tem uma função dentro do processo todo. E que esse processo não pode ser desequilibrado, porque o desequilíbrio gera morte. Olha o que nós estamos vivendo de pandemia. Então a redenção, que é a compra, ou que é, tirando um pouquinho esse conceito de comprar, né, e vender, essa coisa, mas esse resgate da criação de volta para o Criador, para a Criadora, que Deus não necessariamente é um homem barbudo de branco, mas essa mãe que acolhe debaixo de suas asas seus pintinhos, como disse Jesus quando olhou para Jerusalém e disse que ela era uma ovelha sem pastor. Quantas vezes eu quis acolher debaixo das minhas asas como uma galinha que guarda os seus pintainhos. Então eu posso sim dizer que Deus é uma mãe, que Deus é essa mãe terra que acolhe e cuida, porque essa natureza está em Deus, por isso ela é sacra. Ela não é divina porque ela não é Deus, mas ela está em Deus, e aquilo que está em Deus é santo, é sacro. Assim eu quero dizer que esse ninho de vida, ele precisa do equilíbrio que reside na compreensão de cada ser estar ocupando o seu lugar com a sua função, de forma que nós precisamos entender que o ser humano está no centro do plano da salvação de Deus, sim, mas não sozinho, acompanhado de outros seres não humanos, ocupando cada um o seu lugar. O ser humano é coroa da criação de Deus, sim. Nós recebemos a responsabilidade de ser co-criadores com Ele, sermos semelhantes a Ele na tomada de decisão do que faríamos com aquilo sobre o qual nós ganhamos responsabilidade. Então, querido, querida, esse vídeo ficou um pouco mais longo porque precisava ser mais simples, e sendo mais simples ele precisa de mais explicações. Eu quero convidar você a fazer constantemente esse caminho de refletir criticamente sobre aquilo que nos dizem sobre a palavra de Deus. Novamente, parafraseando Paulo, a fé
vem pelo ouvir e descolonizar aquilo que ouvimos sobre a palavra de Deus. Então, o quarto capítulo da nossa série é esse, redenção. O momento em que o Logos de Deus, essa mãe criadora, encarna num homem chamado Jesus e faz o caminho, aponta o caminho de volta para a reconciliação com Deus. No próximo vídeo sobre a ecoteologia, ou o que da ecoteologia, nós vamos falar sobre consumação. Vai ser o último vídeo dessa série. E depois a gente vai abrir outra série, não vou dizer agora não sobre o que, tá certo? A gente está preparando uma série bem legal também para a gente discutir aqui. Então eu queria convidar você a comentar aqui nesse vídeo, falar sobre o que você discorda, vamos abrir esse diálogo, curta, compartilhe com as pessoas que você conhece, para que esse debate chegue a mais gente e a gente possa aumentar aqui essa nossa comunidade de ecoteólogos e ecoteólogas decoloniais. É isso, gente. Vou ficando por aqui dessa vez e eu espero vocês nas próximas lives. A gente está tendo lives aí, várias por semana, e está sendo muito bom, de muito aprendizado. Eu espero que esteja sendo bom também para vocês, que a gente possa sair desse processo de pandemia, desse processo de quarentena para outro sistema civilizacional. Que a gente possa sair para outra forma de estar e ser no mundo. E que essa forma ela contemple a relação comunitária entre ser humano e natureza, que são uma coisa só. Que Deus chegue até você com a brisa de Ruá, que vem dos mares, dos rios, dos campos, das matas, com a qual Ele faz os passarinhos voarem e as flores perfumarem. Que Deus te bendiga.